Doc, beleza. Vamos para mais uma aula então. Hoje a gente vai falar sobre planejamento familiar. Só por esse nome você já sabe que a aula vai ser densa, vai ser um montão de informação. Então se ajeita, faz um cafezinho, pega o teu post-it, a tua aguinha e vamos então para essa aula que é muito importante, que vai abordar então os métodos contraceptivos, assim, no geral, o que a gente tem que saber, quais que são os tipos, mas assim, como que a gente recomenda, quais que são as contraindicações, a gente vai adentrar aí nesse universo que vai ser um grande mergulho, mas assim, mais importante que isso, né? Imagina, com certeza você vai atender alguém aí no seu postinho, ou até propriamente gente da sua família que venha perguntar. Então é muito importante que a gente tenha esse tema realmente assim, na ponta da língua, não só para a nossa paciente ou para o nosso paciente, mas também para a nossa vida, até para a gente mesmo, né? Então vamos lá. O sumário então vai ser, primeiro de tudo, o que é o índice de Peele, categoria segundo a OMS, e daí em relação aos métodos eu dividi assim, a gente vai ver os comportamentais, os de barreira, hormonal, dispositivos intrauterinos, esterilização definitiva e anticoncepção de emergência. Como sempre, essa questãozinha inclusive caiu na Higgs, pausa a tela e tenta responder. Os anticoncepcionais hormonais agem, tananã, a ovulação, tananã, a viscosidade do muco cervical e tornando o endométrio, tananã, a anidação. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. Daí tem ali a ABCD. Então vamos lá. O índice de Peele, tanto faz, né? Eu vou falar Peele, Doc, é o quê? Ele mostra pra gente o quanto que um método é eficaz. E isso é muito importante. Mas eficaz em qual sentido? Eficaz em prevenir uma gestação. Porque a gente tem várias coisas para analisar. Além do uso perfeito e do uso real, né, que tem, porque uma coisa é como o método vai funcionar no mundo perfeito, em que a paciente se lembra de fazer direitinho. Outra coisa é o mundo real que a gente sabe que muitas vezes esquece, faz errado. Mas assim, esse índice é muito importante pra gente, para realmente medir e a gente passar para paciente que nenhum método vai ser 100% eficaz. Mas a gente tem aqueles que são melhores e aqueles que são piores, então. E daí a gente pode interpretar assim, Doc. Esse índice ele mede o índice de falha do método. Então, quanto menor ele for, melhor, ou seja, menos gestações a gente tem através do método. Então, quanto menor, melhor. E aí a gente estuda, então, o uso ideal e o uso real em um ano e tem esse número, assim que a gente faz esse índice. O uso ideal é aquele que, assim, a gente pega literalmente o uso ideal, que nenhum fator vai interferir no uso do método. Então, ele mede o índice de falha, ele é calculado assim, o número de falhas, isso aqui você não precisa saber, só para você se contextualizar. Número de falhas por 12 meses a cada 100 mulheres, dividido pelo número total de meses de exposição ao método. Quanto menor o índice, mais seguro. É isso que a gente busca, baseado com certeza no que a paciente apresenta pra gente. Essa aqui é uma tabelinha que eu achei maravilhosa, que ela mostra pra gente, então, ó, ela divide os métodos contraceptivos em muito efetivos, moderadamente efetivos e pouco efetivos. Os muito efetivos, então, Doc, quais que são? Implante subdérmico, famoso Implanon, vasectomia, o sistema interino liberador de levonorgestrel ou os Dilmirena e Cailina, que são os dois que a gente tem no mercado, a esterilização feminina, que é então a laqueadura tubária, e o DIU de cobre. Olha só, desses muito efetivos, o mais efetivo de todos, que é uma curiosidade grande, que é muito legal você saber, o mais efetivo de todos é o Implanon, tá, Doc? Mais efetivo do que vasectomia, mais efetivo que ligadura tubária é o Implanon, a gente já vai ver melhor com ele depois. Por quê? Além dele ser o mais efetivo também, perceba que o uso habitual ou comum não difere do uso perfeito. Por quê? Porque não depende da paciente. É um implantezinho que você coloca e esquece da vida, ele fica ali agindo. Você não depende de você lembrar de tomar, por exemplo. E aí os efetivos, então, lactação e amenorreia, os injetáveis mensais, as pílulas combinadas e só de progestagênios, o anel vaginal e o adesivo, os moderadamente efetivos, a masculina ou condom masculino,
abstinência em períodos férteis, o diafragma com espermicida e os pouco efetivos, né? O coito interrompido ou ejaculação extravaginal e o espermicida isolado. Então você pode aí dar uma olhadinha nos índices, perceba que o mais alto realmente é o com espermicida. E aqui o padrão ouro eu botei pra vocês, né? Vocês viram que subiu uma medalhinha, ó. Subiu. Agora em clima de Olimpíadas. Então é realmente o Implanon. Aqui eu coloquei também um gráfico assim para ficar bem visual, porque isso é muito importante você ver. Olha só, aquele que tem menos gestações é o Implanon, o implante, né? Sem conflitos de interesse, mas assim para você se localizar. O Implanon, e a gente vai subindo ali o índice até chegar nos comportamentais, que são os métodos que estão nessa última fileira, que é onde tem a maior índice de gestações por 100 mulheres ano, que são os comportamentais. Quais que são os comportamentais? A gente já vai destrinchar direitinho cada um deles. Mas antes disso, então, antes da gente partir para a especificidade de cada método, a gente tem que saber que a OMS criou categorias para a escolha do método, que cai muito em prova. Quais que são as categorias? O que a gente faz com as categorias? E a gente tem que saber decorar, são só 4, Doc, então é bem tranquilo. Quando, por exemplo, o paciente chega falando assim, gostaria de começar um método, né? Então, vamos lá. A gente tem que pensar no desejo da paciente. Então, ela quer iniciar um método contraceptivo, mas assim, ela tem um planejamento de engravidar quando? Daqui quanto tempo? Ou então não tem o desejo, ok. E assim, como que são os ciclos dela? São regulares, irregulares? Ela tem muita cólica? Ela tem uma outra doença? A gente tem que investigar tudo isso. Os critérios de elegibilidade, a disponibilidade. Então, muitas vezes a paciente quer, por exemplo, um Planon, mas ela não tem condições de comprar, no SUS não tem. Então, assim, já descarta, vamos pensar em outro. E daí os critérios de elegibilidade para o uso desses métodos, então, foi o que eu falei para vocês, que a OMS fez e classificou em 4 categorias, que são categoria 1, 2, 3 e 4. Categoria 1, a condição, ela não tem restrição para o uso do método contraceptivo, ou seja, o paciente não tem contraindicação, a paciente não tem risco, a paciente pode usar, muito provavelmente ela vai se adaptar ao método, e aí a gente não tem nenhuma pedra no caminho, pode usar. Categoria 1. A categoria 2 é uma condição que a gente tem vantagens e desvantagens, mas as vantagens ainda superam os riscos. A categoria 3 é aquela que os riscos superam as vantagens, então a gente não usa. E a categoria 4 é aquela que, assim, é uma contraindicação absoluta. Se a gente usar o método, vai ter muito risco da paciente ter efeito adverso, e daí a nossa responsabilidade não prescrever. Então, 1 pode prescrever, 2 pode, 3 não, e 4 de jeito nenhum. Categoria 1, a escolha do método é considerada. Categoria 2, benefícios, pode, uso liberado. Categoria 3, os riscos, só prescreve assim, se não tem outra alternativa. E categoria 4 é contraindicação absoluta, não pode. Pontos importantes aqui, quais que são? Número 1, cada método tem um índice para o uso perfeito ou correto e outro para o uso típico. Por exemplo, se a paciente esquece a pílula. A gente tem que considerar isso pensando que a gente está lidando com um ser humano que tem imprevisto, que esquece, que é um ser errante, né, Doc? Então, também, baseado no índice de Peele, qual que são os métodos que podem ser classificados em muito efetivos, efetivos, moderadamente efetivos e pouco efetivos, porque a gente tem que falar isso para o paciente. Quanto menor o índice, mais eficaz o método. E de todos os métodos contraceptivos disponíveis, o mais eficaz é o implante subdérmico de etonorgestrel ou Implanon. E aí outra coisa que as provas cobram muito e que também é muito importante da gente trazer, isso aqui não estava no script, assim, de livros e tal, mas assim, pensando que a gente está no Brasil e que a gente se depara com situações que o adolescente vem procurar, porque assim, quer um método contraceptivo, quer saber quais que tem, quais que são os ideais para a idade, tá ali incomodado, será que eu preciso contar para a mãe? Será que o médico vai ser obrigado a contar para a mãe? Eu trouxe aqui esses pontos super importantes. O primeiro deles é sobre o sigilo médico. Então, assim, Doc, se a paciente está na tua frente e ela não tem caso de violência sexual ou ela não tem ideação, pensamento suicida que ameace a própria vida, a gente tem que manter o sigilo médico, assim como mantém com o paciente adulto.
A menos que, de novo, ela tenha passado por uma violência e daí você tem que falar, tem que quebrar o sigilo para que possa ser investigado. E também, se ela tem um pensamento suicida, você está colocando a vida dela em risco. Então, também é justificável quebrar o sigilo médico. Em uma outra situação que a paciente veio, começou com um namoradinho e quer se perguntar, quer se consultar, a gente não tem indicação de quebrar o sigilo médico. E aqui para os pacientes, então, adolescentes, a gente segue os mesmos critérios de elegibilidade que na população adulta, só que aqui para os adolescentes é muito importante, a gente tem que pensar que os pacientes, eles ainda não têm córtex pré-frontal bem formado. Então, eles são candidatos a esquecer de, por exemplo, tomar a pílula, que é um método super usado. Então, o que é muito cobrado em prova é como os LARCs, né, que são os métodos reversíveis de longa duração, por exemplo, um DIU, eles são ótimas opções nessa população que daí não depende deles lembrarem, não depende do uso deles diretamente. Então, vamos lá, vamos começar com os métodos comportamentais, ó. São aqueles que são baseados na identificação do período fértil, e daí, assim, dado que identifiquei o período fértil, vou ter uma abstinência sexual nessa fase. Esses métodos, como a gente viu, eles são pouco efetivos, mas a gente tem que saber. O primeiro deles é a tabelinha, ou rítmico, ou Oginoquinaus também, que é o nome para esse método, né? Que a gente tem muitos filhos de tabelinha. Aí o outro que é a curva de temperatura basal, o método de muco cervical ou Billings. Perceba que esses epônimos, eles são muito importantes. Então, Oginoquinaus, às vezes a banca coloca uma questão e daí ele está descrevendo a tabelinha e pergunta qual que é o outro nome. E daí é o Oginoquinaus e o muco cervical, então, ou Billings, tem um outro método também, que é a amenorreia da lactação, e o quinto, que é a ejaculação extravaginal ou o famoso coito interrompido. Então, vamos lá, começar pela tabelinha, então. Como é que funciona, Doc? Primeiro de tudo, a mulher, ela tem que ter, literalmente, um meio de registrar durante 6 meses o número de dias do ciclo dela. Então, ela vai colocar ali, no primeiro mês, o meu ciclo inteiro, ele durou 30 dias. Depois, ele durou 28. Depois, ele durou 29. Depois, ele durou 31. Enfim, ela vai anotar o número de dias de cada ciclo por 6 meses, o que dá 6 ciclos. E daí, a conta que a gente faz para saber quando que essa mulher entra no período fértil tu pega o ciclo mais curto, então vamos supor que desse registro, o ciclo mais curto foi, por exemplo, 30 dias. Tu vai fazer 30 menos 18, que dá 12, então o período fértil dela começa no dia 12. E para saber quando ele termina, a gente pega o ciclo mais longo e subtrai 11. Então vamos supor que o mais longo tenha sido 32 dias, subtrai 11, dá 21. E daí a gente faz o primeiro número menos 21 e dá o tempo de abstinência que ela tem que ficar sem atividade sexual. Então, e geralmente isso é do 8º ao 21º dia do ciclo. E caso também dê uma diferença entre o ciclo mais curto e o mais longo, maior que 10 dias, a gente também não tem indicação de usar. Então, vamos dizer que a gente atendeu uma paciente, daí ela anotou lá durante 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durante 6 meses ela anotou. Então, no primeiro mês o ciclo dela durou 30 dias, depois durou 28, depois durou 32, depois durou 29, depois durou 27 e depois durou 35 dias, vamos supor. Qual que foi o ciclo mais curto e o mais longo? O mais curto, então, foi o de 27 dias. E o mais longo foi o de 35 dias. Aí, como que a gente faz essa continha? Lembra? Qualquer coisa, se você tiver dúvida, volta, ó. A gente pega o ciclo mais curto e faz menos 18. Então, o mais curto, menos 18. E o mais longo, menos 11. 27 menos 18 dá 9, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, E 35 menos 11, por que eu botei esses números difíceis, né? Dá 24, é isso. Então, olha isso, Doc. Isso aqui é super possível de acontecer, né? Ela vai ter que ficar em abstinência sexual do 9º dia do ciclo até o 24º dia do ciclo. É muito tempo, é por isso que a tabelinha realmente
não dá muito certo, porque exige muito controle, exige um ciclo regular e exige muito período de abstinência sexual, mas você tem que saber como é que faz. Tem inclusive questões que só dão isso e pedem para você calcular. Outro método é a curva de temperatura basal, que a paciente vai medindo literalmente a temperatura dela e ela se baseia no fato de que a temperatura basal aumenta na fase lútea por causa da progesterona. Então, aí monitora, acordou ali no mesmo horário, monitora por 3 dias a temperatura e depois que ela passa dos 3 dias de aumento da temperatura, ela pode voltar a ter relação sexual. Nesse período, ela fica sem, justamente por causa dessa hipertermia pela progesterona no sistema nervoso central. Aqui a gente tem então um exemplo, né, ó, quando está chegando perto do período fértil, essa elevação de temperatura que depois volta a cair de novo. E daí enquanto está assim aumentada, a gente tem a abstinência sexual aqui. Aí a gente tem esse outro método, que é o do muco cervical ou método de Billings, que é assim. Na primeira fase do ciclo, a gente tem o predomínio de estrogênio, que faz com que o muco mesmo, que sai ali, que é normal, ele fique mais filante, tipo clara de ovo, assim, você bota no dedo mesmo e faz assim, ele tá mais elástico, ele não quebra e ele tá bem hialino. Quando a gente passa pela fase do ciclo da progesterona, o muco fica mais espesso, então ele não tem muita filância, quando você faz assim ele quebra e ele fica realmente menos hialino, afinal de contas tá mais concentrado. E daí esse é o método de Billings, a paciente tem que perceber ali como que tá o muco e no período periovulatório que o estrogênio tá alto, que o muco tá filante em bastante quantidade, ela faz a abstinência sexual. E aí após a ovulação, que a gente tem o predomínio da progesterona, que esse muco tá espesso, ela pode voltar a ter relação, que a probabilidade é pequena, mas de novo é um método que assim não se compara com outros que a gente tem, né? Ó, então aqui é um exemplo de progressão como esse muco fica, ó. Aqui ele é em pouca quantidade, bem pouco filante, daí vai aumentando a quantidade, vai aumentando até que ele fica aqui, ó, geralmente no período fértil, e depois ele volta a ficar em menor quantidade, mais espesso. Além disso, a gente também tem a amenorreia da lactação, que é assim, logo depois que a mãezinha tem o bebê, ela tem esse bloqueio do eixo por causa da função ovariana, né? Por causa da prolactina alta, que ela tá amamentando. Só que isso só acontece diante de 3 pré-requisitos que você tem que saber, tem que perguntar para a mulher, porque se ela não tem esses 3 pré-requisitos, a gente não pode usar a amenorreia da lactação. Quais que são esses 3 requisitos? É super importante, tá? Botei até um bloquinho de notas aí pra gente lembrar. São menos que 6 meses do parto, então depois que o bebê já tem 6 meses, a gente não indica esse método. Em aleitamento materno exclusivo, livre demanda e mamadas não muito espaçadas e sem complementar com fórmula, caso aconteça alguma dessas coisas, a chance é muito grande que venha a ter uma gestação. Então, tem que ser aleitamento materno exclusivo. E a paciente tem que estar em amenorreia. Se ela começa a ter ciclo menstrual, ele também já não funciona. Então, esses eram os métodos comportamentais. Agora a gente vai para os métodos de barreira, que vão impedir que o espermatozoide ascenda para a cavidade uterina, seja por ação mecânica, seja por ação química. Aqui a gente tem preservativos ou cono, masculino e feminino, espermicida, o diafragma. Então, eles vão impedir essa ascensão dos espermatozoides. Vamos começar com o preservativo masculino, que é muito utilizado, né? Então, é um método, ele é acessível, ele é de escolha para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, isso é bem importante. Mas ele tem um índice de Pure Block muito aumentado, muito maior do que o recomendado pela OMS, de 18 gestações a cada 100. Então, né, a cada 100 de uso. Então, isso é muito alto. Em geral, não tem efeitos colaterais, a menos que você tenha alergia ao látex, o que é uma contraindicação, categoria 3. E aí, a forma de usar também que isso é importante, a gente esclarecer para o paciente. Muitas vezes ele acha que é só colocar, mas não é assim. Então, com o pênis ereto, né, desenrolar a base da camisinha até, né, segurando a ponta ali para tirar o ar. Daí teve a relação, logo depois que teve a relação que tira o pênis da vagina, você já tira a camisinha, aí faz um nozinho ali e joga no lixo.
E o preservativo feminino também, ele é menos usado porque ele também é menos difundido, né? Mas ele ainda, também ele previne IST e previne até mais do que protege, mais do que o masculino. Porque ele tanto protege internamente a vagina, como também a base do pênis. Que muitas vezes, pela própria base que a gente tem ali inoculação de algum agente. Mas também tem um índice muito além do recomendado. Em geral, também não tem efeito colateral, a mesma contraindicação, alergia ao látex. E pode ser inserido, esse aqui é bom também, que se, por exemplo, se você quer usar, vai sair hoje, quer usar, você já pode colocar antes mesmo de sair, porque ele pode continuar ali, ele não se desloca durante a relação, a ereção, e não precisa ser tirado imediatamente após a ejaculação.